Questão número 4. No sistema da figura abaixo, o bloco de massa M começa a escorregar ao longo da rampa, quando a inclinação for de um ângulo β. Portanto, o coeficiente de atrito estático entre as superfícies do bloco e da rampa vale: letra A, tangente de β, B, seno de β, C, cosseno de β e D, secante de β. Vamos à solução da questão número 4, onde ele diz que um bloco de massa M ele está em repouso sobre um plano inclinado e ele quer saber qual é o coeficiente de atrito estático, ou seja, ele está prestes a se movimentar, ele está na iminência do movimento. Para que a gente faça isso, é lógico, se ele ainda não está em movimento, ele está na iminência do movimento, é que ele está prestes a se movimentar. Logo, você tem aqui o peso vertical e para baixo, ok? Nós temos a normal, perpendicular à superfície, formando o ângulo de 90 graus com a superfície, ok? Está aqui a normal, né? E nós temos a força de atrito. A força de atrito, senhores, ela está aqui, ó, entre a superfície e o bloco, né? E eu chamo ela de FAT. Ok? A tendência desse corpo é descer o plano, mas a gente vai desenhar então as projeções aqui, ó, do peso. Aqui eu tenho o eixo Y, paralelo ao plano eu tenho o eixo X, o eixo Y sempre coincide com a normal, né? O ângulo β é esse ângulo aqui, ó, entre a superfície, ou melhor, entre o peso e o eixo Y, né, que é o mesmo entre a superfície horizontal e o plano inclinado, tá? Nós vamos ter que projetar o peso, isso é fácil, é só ligar a lanterna aqui e aqui nós vamos ter sombras do peso, né? Essas sombras do peso, elas são duas. Uma sem ângulo, que é essa aqui, ó, repare que o ângulo, né, ele não tem ângulo β aqui, então ele é P seno β, ok? Enquanto a componente do eixo Y é P cosseno β, certo? Que é o ângulo de inclinação do plano. Bom, se o sistema está em equilíbrio, eu já posso dizer certamente que o P seno β se anula com a FAT, mas isso na condição de força de atrito estático, né? Ou seja, prestes a se movimentar, na iminência do movimento. E aqui eu tenho P cosseno de β igual a normal, né? Com isso, senhores, eu tenho um sistema e assim, eu tenho uma dica, né? A minha dica é: divida uma equação pela outra. Se você divide uma equação pela outra, reparem bem, eu vou ficar aqui embaixo, ó, já posso simplificar o P com P, não é isso? O peso de cima com o peso de baixo. Sobrou seno de β sobre cosseno de β. Isso tem que ser igual a... Bom, como a força de atrito ela é o coeficiente de atrito vezes a normal, nesse caso o atrito é estático, já que o corpo ainda não se movimentou, eu também posso simplificar a normal aqui com a normal aqui. Então só sobrou para mim o coeficiente de atrito estático. Logo, esse coeficiente de atrito estático que eu preciso, seno sobre cosseno, é a tangente de β. Ok? Essa é a condição para que você tenha um ângulo crítico, que é o ângulo β, onde ele fica prestes a se movimentar, ok? Para baixo. Pessoal, o gabarito então é a letra A, ok? Grande abraço e até a próxima, senhores.